Seja muito bem-vindo ao Convocação Podcast, um lugar de encontro, partilha e muita oração. A nossa convocada de hoje, ela é consagrada, missionária, ela participa da Arca da Aliança. A nossa convocada de hoje para o Convocação Podcast é Stacy. Stacy, seja muito bem-vinda ao Convocação. Muito obrigada, Padre Gabriel. Olá a todos vocês que nos acompanham aqui por esse podcast, né? Convocação, uma grande alegria estar aqui no dia de hoje com vocês. Stacy, há quanto tempo que você está na comunidade Arca da Aliança? Na Arca faz 8 anos, Padre, já faz 8 anos. Mas você sempre foi católica ou você teve o seu período de desviada? Eu gosto dessa expressão, assim. Tive meus períodos sim, porque sempre fui católica, porém a minha família não era praticante, né? Você é natural da onde? Eu sou natural de Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, que é cidade vizinha aqui nossa, né? Sim. Aí eu amo Jaraguá do Sul, aqui abraço para todos de Jaraguá, né? Uma cidade que eu amo mesmo. Nasci, cresci, me desenvolvi ali e só saí por causa da minha vocação mesmo, que eu acho que não ia sair não. Mas na minha família, apesar de sermos católicos, né? Eu não gosto muito da palavra católico não praticante, mas é difícil encontrar uma outra expressão para Pagão batizado. Pagão batizado, pode ser essa palavra mesmo. Assim, nós não íamos na missa, eu não tenho lembrança, assim, da minha infância de ir à missa, de rezarmos juntos, de rezarmos o Santo Rosário, nem mesmo o terço, né? O meu pai, inclusive, ele falava muito mal da Igreja Católica. Meu pai era muito mais velho que a minha mãe, ele tinha 30 anos a mais que a minha mãe. Então, tu imagina que quando meu pai era casado já com 2 filhos, a minha mãe estava nascendo. Então, Nossa. assim, né? Estatística pra que te quero, né? De probabilidade de existência. Mas, assim, alguma coisa aconteceu na história do meu pai que fez com que ele tivesse raiva da igreja, né? Mas como eu perdi o meu pai aos 13 anos, eu não tive essa maturidade, né? Essa oportunidade de conversar mais com ele com a cabeça que eu tenho hoje, né? Que talvez eu gostaria de ter essa conversa com ele hoje. Mas, porque eu sei que, pelos meus tios, que o meu vô era pregador, que então ele teve um início. A minha família, por parte de pai, é toda muito católica. Mas o meu pai era o desviado ali, né? O meu pai era a ovelhinha negra ali, né? Mas eu sei que nem sempre foi assim, né? Mas quando eu vim ao mundo, já era assim, né? Então, o meu pai não gostava da Igreja Católica e falava mal. Então, imagina que eu nasci nesse contexto do meu pai falando mal da Igreja Católica e não confiando, né? E tudo mais, né? Por questões familiares de feridas dele também. Então, a gente nasceu fora da igreja, assim. Então, essa questão vocacional, chamado, não, nunca passou pela minha cabeça. Mas em que momento que você se envolve? Você fez a primeira Eucaristia, Crisma? Fiz. Foi uma briga lá em casa pra me fazer. Mas você queria ou não? Não, é que pra mim era indiferente. Pra mim... Era uma festa. Não, eu nem queria ir também, entende? Porque a minha mentalidade era que nem era um lugar bom, sabe? Pra mim, igreja sempre foi um lugar de gente fraca, de um lugar... Hoje a minha opinião mudou, tá, gente? Glória a Deus, que o Senhor tem poder. Mas a minha concepção de adolescente, de jovenzinha, era que era um lugar de gente fraca, um lugar que as pessoas iam quando precisavam acreditar em algo maior, sabe? Então, eu fiz, porque daí o meu pai também não queria me autorizar a fazer, né? Então, uns amigos da família vieram lá em casa para insistir com ele que eu precisava fazer. Não, deixa tua filha fazer primeira comunhão, crisma, porque a hora que ela... O que falaram pro meu pai? A hora que ela precisar casar, ela vai precisar ter, sabe? Tipo assim, é uma opinião, tá com os sacramentos em dia. Então era uma coisa assim, muito cumprir tabela, né? Deixa eu só perguntar, vocês estão com frio? Não, eu tô de boa. Ah, tá, porque o ar tá ligado? Não, tô bem aquecidinho. E era cumprir tabela mesmo, assim, era...
o ritual, fazer porque tinha que ser feito. Não tava com o meu coração nessas coisas, né? E aí, meus sentimentos pelo falecimento do seu pai, mas você é filha única? Sou filha única. Sou filha única do meu pai e da minha mãe, né? Porque daí da parte do meu pai, olha que engraçado, eu tenho 2 irmãos, mas que são, tipo, já tem mais de 60 anos, são muito mais velhos do que eu, e a gente nunca teve uma relação de irmãos, assim. Então eu sempre cresci como filha única mesmo, né? Eu tenho sobrinhos também que são mais velhos do que eu, então eu Nossa, que não tenho engraçado. contato, assim, com eles. Então, da parte da minha mãe e do meu pai, eu sou filha única e sempre fui criada assim, né? E a Stacinha, pequenininha, o que sonhava em fazer da vida? Eu queria ser jogadora de futebol, mas... Eu sou do tempo da Stacinha. Eu era uma criança bem alegre, assim, sempre fui, e eu gostava muito de esporte, era ativa, assim, então eu queria mesmo. Eu lembro, assim, lembro que eu não tinha grandes sonhos, assim, porque o meu pai foi bem, a gente teve um contexto familiar bastante difícil na minha infância. Então eu acho que esse contexto familiar me podou muito no sentido dos meus sonhos, né? Me podou mesmo, né? A gente teve dificuldades bastante grandes em casa e os meus sonhos eu acho que ficaram de lado por muito tempo, assim. Mas aquilo que eu gostava era de esporte, cheguei a pensar, né? Eu falo de ser jogadora de futebol porque, meu, eu gosto de jogar futebol desde quando eu me conheço Mas por você joga gente, assim. ainda? Não, agora é muito pouco, mas eu gosto, sempre gostei, sempre joguei muito bem, por sinal. O meu Nossa. chute era muito bom, eu era Gente, atacante. Marta, Não, olha Marta, aqui. meu, aqui a faixa. Ontem eu tava, né, enfim, Assistiu o jogo? assisti. Meu, ontem foi bom. Eu Meu, não ontem foi bom. assisti. Eu gosto de futebol, sempre gostei. E de esporte, assim, eu sempre me dei bem nos esportes, assim, pratiquei muitas coisas. Mas sonhos, eu acredito pela minha realidade familiar, eles foram sendo colocados de lado, assim. Então eu sempre segui o fluxo. Eu sempre fui muito dedicada, muito estudiosa, eu tinha sempre um perfil de muita responsabilidade. Então, isso eu devo muito à minha educação, né? A educação que meu pai me deu, apesar de muito autoritária, eu louvo a Deus, né? Ele me formou para a vida, me formou para ser uma pessoa que ia vencer na vida, assim, né? Né? Aos termos do mundo aqui, né? Tô falando aqui da Claro. Stacy antiga, assim, né? E eu ia seguir isso, né? A minha coisa era trabalhar, era estudar, eram sonhos muito comuns de ter uma casa, de casar, de, né, constituir uma família, enfim. Então eu tava me encaminhando para isso, assim, de uma forma muito natural, né? E que momento que você conhece Jesus? E como que isso se deu? Como que aconteceu? Eu acredito, hoje, olhando para minha história, eu vejo que os porquês, né? Os caminhos que Deus foi fazendo comigo também. Quando eu tinha 21 anos de idade, eu já fazia faculdade, tinha um bom trabalho, né? Porque, como eu disse, sempre fui muito responsável, muito dedicada, com um perfil de liderança, então eu sempre tive muito boas oportunidades de trabalho. Nunca me faltaram, graças a Deus. Já namorava, então já estava com 21 anos de idade, eu já estava com a vida muito encaminhada também, né? Na ótica daquilo que, né, uma pessoa quer construir na sua vida, naquilo que é comum, assim, né? Porém, eu também estava entrando em depressão, né? Aos 21 anos, muito nova, aparentemente tinha tudo, né? Não tinha crises financeiras, tinha um bom relacionamento, tinha tudo, mas dentro de mim eu não estava bem, né? E claro, é um processo de uma história muito ferida, né? A minha mãe casou depois também, então gerou um afastamento ainda maior meu da família, um certo período, né? Eu sempre fui voltada muito a uma independência, né? O meu pai me educou muito para isso. E aos 21 anos parece que eu não estava mais dando conta de mim, assim, né? E foi ali que a minha madrinha, né, junto com a filha dela, que é minha amiga de infância, vai casar esse ano também, Que né? legal. Me convidaram para fazer um retiro, né? Um retiro lá na minha cidade mesmo, é o EJU. Não sei se tem aqui em Blumenau, tem, né? Inclusive o Cris, que nos ajuda, ele é super EJU, assim. Ah, que legal. Eu fiz a minha primeira experiência no EJU, lá em Jaraguá ainda, mas eu nem sabia o que era retiro,
Porque eu não sabia rezar um terço, eu nem ia na missa. Eu ia na missa agora porque o meu namorado era de igreja, né? O meu... A família dele era muito boa, era estruturada, tudo certinho. Eles iam, todo domingo eles iam pra missa. Era uma dificuldade pra mim, assim, confesso. E eu ia agora por causa dele, assim, né? Mas não, meu coração ainda não estava ali, né? E quando me convidaram pra fazer um retiro, eu pensei, por que não, né? Vou Talvez rezar 3 dias direto. nada, né? Eu pensei, vou descansar, Ai, vai ser né? minha folga. Vai ser Vai igual aquele ser uma retiro. folga, Vai é. ser igual o spa que a gente Porque eu não tinha, assim, eu não não tinha tinha ideia, noção. não tinha noção, não, era um mundo que eu não via, que eu não Eu frequentava, que eu não acho. participava, né? Eu considero interessante isso, porque por vezes, nós que estamos muito inseridos na igreja, nós achamos que todo mundo sabe disso. E não, Não, e é não. muito desconhecido. Quando eu olho assim pra mim, eu vejo, meu Deus, que mundo é esse que eu não enxergava? E eu olho as pessoas lá fora, hoje, de fora da igreja, assim, meu Deus, elas não estão enxergando como nós estamos enxergando, né? Não estão dentro deste mundo, né? E que pena que não estão, porque eu descobri um mundo maravilhoso, né? Eu gostaria só de voltar, Mafa, no momento que você passou, se você se sentir à vontade de colocar, deste período de depressão aos 21 anos, como que foi para você, talvez, o pedir ajuda ou receber ajuda? Ah, perfeito. Eu pergunto isso por quê? Porque por vezes nós temos inúmeras pessoas que talvez esteja passando, Uhum, seja a pessoa propriamente ou com alguém da família. uhum. E como você vivenciou isso, se você puder falar um pouco dessa fase. Perfeito, perfeito. É, O corpo vai dando sinais pra nós, né? Assim, demorei, entre aspas, para aceitar a minha depressão, porque as coisas começam devagar, né? Elas não vêm e chegam, bah, e muda de um dia para noite, né? É um caminho que você vai trilhando, né? Então, a minha mãe, ela sempre falava, né? A mãe que nos conhece, a mãe que tá o dia, né, dia a dia conosco, falava, filha, você não tá bem. Filha, tá alguma coisa de errado tá acontecendo, você não tá bem. Por que que você não Ela procura um percebia. psicólogo? Percebia. A minha mãe percebia. E que bom que ela falava para procurar um profissional da saúde. Ela me falava, só que eu achava que não era isso, né? Eu falava assim, mãe, tu não tá vendo que eu trabalho o dia inteiro, que eu fazia engenharia elétrica. É uma faculdade Nossa, que muito exigente, inteligente. dedicada, aquela parte de Nossa. estudiosa que eu mencionei, É. é dedicada, né? Dedicada, passei em 5, passei direto. Nossa, Não, parabéns. uma vitória, graças a Deus. Mas eu fazia engenharia elétrica. Então eu falava pra ela assim, mãe, eu trabalho o dia inteiro, eu faço faculdade à noite. Pô, engenharia elétrica, eu tinha muita responsabilidade, namoro. Você não tá vendo que eu tô estressada? Eu tô estressada, mas isso daqui vai passar, né? Então eu falava pra ela assim, não, um dia vai passar. Agora é um período da minha vida que eu preciso viver isso aqui. E eu lembro muito dos jovens quando eu falo isso, porque é um tempo que a gente é muito exigido e um tempo que a gente quer alcançar os nossos sonhos, que a gente quer abrir os horizontes, que a gente quer se encontrar na profissão, quer se formar, quer namorar, quer construir a nossa vida. Só que isso tudo, assim, me deixava estressada, me deixava cansada, me deixava esgotada, mas ao mesmo tempo eu não queria ouvir da minha mãe que eu não estava bem, né? Mas você se percebia. Eu percebia, porque assim, eu chegava em casa todas as noites e chorava, né? Aquela coisa de chorar no chuveiro. Meu, era todo dia eu chegava em casa e chorava. Eu não tava bem. Mas eu achava que era estresse só. Achava que era estresse, de verdade. Eu gosto que uma vez, Stacy, eu ouvi uma explicação de uma jornalista, Isabela Camargo. Ela fala muito da questão da mente, da saúde mental e tudo mais. E ela pegou e falou bem assim um dia: nós tendemos a normalizar aquilo que acontece conosco. Uhum, exatamente. E ela usou um exemplo que eu achei muito legal, porque ela disse bem assim, ó. Por exemplo, quando um carro começa a dar problemas, começa um barulhinho diferente, a tendência já é fazer o quê? Já leva no mecânico. É, Mas quando é algo conosco, nós
tomamos algo, vai passar, não damos atenção. E o corpo, ele manda sinais, Manda como você bem sinais. colocou. Isso mesmo, manda sinais, né? E hoje, por exemplo, eu me trato de uma maneira completamente diferente, né? Hoje eu sei que se eu tô num tempo que eu tô estressada, eu preciso diminuir esse ritmo, porque eu sei que isso pode me adoecer, eu sei que isso pode levar a outras coisas. Mas em quantos anos que aconteceu isso? Fazem 12 anos. Então nem se falava na época da síndrome do esgotamento. Não se falava sobre essas doenças psíquicas, não se falava, né? E aí, tanto que daí eu fui procurar ajuda quando? Quando começou a somatizar isso no meu corpo. Então, eu tava lá trabalhando, comecei a ter crise de ansiedade, mas ninguém falava o que era crise de ansiedade. Naquela época não se tinha crise de ansiedade. Então, eu comecei a sentir o meu estômago, comecei a sentir dificuldade de engolir, comecei a achar que eu ia passar mal e não passava, comecei a achar que eu ia desmaiar e não desmaiava. Começou a somatizar isso no meu corpo. Eu tá indo pro trabalho, me mandava pro banheiro e não conseguia sair do banheiro porque nem passava mal nem melhorava. E aí eu comecei a perceber que tinha coisa errada comigo. E foi muito tempo? Não, foi alguns meses. Foi alguns meses, porque daí eu lembro que eu fui fazer exame médico, porque eu não achava que era psíquico. Fui fazer exame médico pra ver o que é que estava acontecendo comigo, porque eu achava que eu tava com problemas no corpo, né? E todos os exames não davam nada, todos os exames davam certinho. E aí foi quando eu escutei, abri os meus ouvidos pra escutar a minha mãe e eu vou na psicóloga, né? E aí marquei uma consulta com a psicóloga. Nossa, e eu nem imaginava o quanto eu estava necessitada daquilo. Não, eu não tinha dimensão, né? E aí... A única coisa que ela falou, oi, como você está? E eu chorei absurdamente, assim, né? A minha fala era assim... eu não sei o que tá acontecendo, porque a minha vida é perfeita e eu não tô bem, sabe? Tipo assim, eu não sei o que tá de errado comigo. E eu chorava, assim, né? A psicóloga só me olhou e disse assim, eu não posso te ajudar. E ela já me encaminhou para um psiquiatra. Nossa. Né? E aí porque ela já percebeu que eu tinha que entrar com medicação, né? Então, é diferente, né? 12 anos atrás, eu acho que a gente cresceu um pouco, bastante, né, nessa área, né, da saúde mental. E eu fui, né? Fui pro psiquiatra, né? E rapidamente ele me diagnosticou com um início de depressão. Não estava assim profunda, mas estava já com um início de depressão e já saí de lá medicada, tendo que tomar medicação aí pra fazer o cérebro voltar a funcionar normal. E aí, no meio desses acontecimentos, foi quando você fez o retiro. E aí, eu tava já há alguns meses tomando essa medicação, quando a minha madrinha me fez esse convite de fazer um retiro espiritual, né? E aí, isso era em agosto, né, desse ano. E aí eu fiz, né? Fui, né? Meu Deus, eu era péssima. Eu cheguei no retiro, eu era péssima mesmo. Eu cheguei, uma pessoa foi me acolher, depois eu soube que eram dos coordenadores de jovem da época, assim, né, que estavam lá no retiro. E eu lembro que ele me acolheu e disse assim, oi, seja muito bem-vinda. É o pessoal da igreja tão querido, né? Seja muito bem-vinda e tal, hoje é a primeira de muitas vezes que você vai vir nesse lugar e tal. Daí eu bem seca, assim, dura, ríspida, não é só esse final de semana. Cara, sabe de nada e não sei. Sabe de nada. Nossa, eu era tão fechada, gente, tão fechada. Era aquela que eles comentavam, aquela ele tem um coração duro. Era mesmo, era. Ainda difícil. tenho, imagina naquela época, meu Deus. Era coração de pedra, era aquela, vamos dançar. E pior, arrogante ainda, né? Que daí eu falei pra ele assim, eu não vou voltar porque eu sou muito ocupada, eu trabalho o dia inteiro, faço engenharia à noite. Daí ele, eu também. O nome dele é Matheus. Não é Matheus. Eu nem lembro o nome do meu, mas não é Matheus.
E ele também trabalhava o dia inteiro, fazia engenharia à noite, namorava igual a mim, não E tem? ele estudava na sua sala. E aí você não, ele estudava com você. Não, acho que ele tava mais avançado que eu ainda. Não, aquele você tava do meu lado. Gente, aí, meu, e aquilo foi o primeiro choque inicial, assim, que eu recebi, né? Tipo, como assim, né? E você dá conta disso. E você dá conta disso, né? Então, tipo, ali foi, meu, o Senhor me acolheu do jeito que eu precisava ser acolhida, assim. Mas eu não sei explicar, né, pra vocês aquilo que eu vivi, assim, porque de fato, assim, não foi um retiro, assim, com grandes pregadores, entende? Era algo muito suave, com testemunho, Mas o amor que eu senti naquele lugar tocou profundamente o meu coração. Até me arrepiei, aleluia. E aleluia mesmo, porque o amor entrou e eu me senti amada de uma maneira como eu nunca havia me sentido. E eu fiz uma experiência pessoal com Jesus. E eu sei que eu fiz uma experiência pessoal com Jesus pelos reflexos e pelas consequências que isso teve na minha vida e tem até hoje. Fazem 12 anos que eu me encontrei com essa pessoa e a minha vida mudou radicalmente. Eu não sabia rezar o terço, padre. E eu saí daquele lugar com desejo de mergulhar na palavra. Eu nunca tinha aberto uma Bíblia. Com desejo de santidade, com desejo... Eu cheguei pro meu namorado e, ó, a partir de hoje nós vamos viver namoro santo. E ele não aceitou. mas não aceitou. Ah, ele não foi? Não, ele não foi. Ele não foi, era bem restrito. E daí fui eu que levei ele no outro ano, né, pra fazer esse retiro. Porque mesmo sendo da igreja, às vezes a gente tem essa pretensão de achar que tá na igreja e sabe de tudo, né? E ele tinha um pouco essa pretensão, assim, de achar que já estava vivendo o que todo católico deveria viver, né? Mas não tinha feito uma experiência pessoal com Jesus. Intimidade. Não tinha intimidade, né? E é o que nos transforma, a intimidade com Deus, né? É nos unirmos a Ele. É essa amizade íntima. E ele um ano depois, ele fez esse retiro e nós aí passamos com toda a força do nosso coração a servirmos juntos, a testemunharmos namoro santo, a vivermos da maneira que a gente precisava viver. E a partir do momento em que eu fiz essa experiência de Deus, aos poucos eu fui já tirando o remédio, não voltei mais em psiquiatra, eu não precisava, o Senhor devolveu uma vida dentro de mim, que bola pra frente, assim, né? Teve muitas consequências, assim, na minha vida, minha experiência com Deus. Uma das coisas que o Senhor me pediu foi sair do emprego que eu estava, né? Que era muito bom, né? Eu ganhava muito bem, eu conseguia me manter bem, mas... Você não trabalhava no ramo que você estudava? Trabalhava, sempre trabalhei no ramo que eu estudei. Eu fazia engenharia por causa dos meus empregos, porque eu sempre tive oportunidades antes do estudo, assim, antes da experiência, assim, né? A empresa sempre confiou em mim e me deu, antes de eu ter o conhecimento, me deu a oportunidade, né? E eu sei que isso é fruto também da minha dedicação, da minha seriedade, da minha responsabilidade, né? Eu sou muito comprometida com tudo aquilo que eu faço e a gente colhe frutos, né? Colhe frutos né? De colher, né? De plantar bem, né? E aí mesmo, em meio ao tudo isso, assim, apesar de ser uma empresa muito boa, eu gostava de trabalhar lá, mas eu sentia que agora os meus valores, eles precisavam ser trabalhados de uma forma diferente, assim. E aí eu pedi a conta, nossa, quando eu pedi a conta, nem meu namorado, nem a minha mãe, ninguém entendeu, tipo, como assim você podia trabalhar a vida inteira no lugar que você tá e feliz da vida, né? E de fato era isso mesmo, eu já estava no lugar que eu trabalharia depois de formada, né? Então não fazia sentido eu estar saindo. E eu saí e comecei a trabalhar num lugar sendo estagiária, assim, né? Para ganhar menos, né? Então foi, para mim, assim, foi meu primeiro grande sim a Deus, assim, essa questão profissional, né? De um desapegar-se, de uma mudança interior que eu precisava, né? Eu acho que essa questão da depressão me assustou um pouco e eu percebi que eu precisava de mudanças concretas na minha vida, então isso também me impulsionou a essa tomada de decisão, né? Tanto que na época eu lembro que, meu Deus, né? Quando a gente é jovem, a gente tem coragem para muita coisa. Sim. Graças a Deus o Senhor nos chama na juventude. E eu lembro que para conseguir pagar a faculdade e manter a minha qualidade de vida,
eu me coloquei à disposição de limpar o escritório onde eu trabalhava às noites. Então, eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade de engenharia à noite e de madrugada eu ia para o escritório limpar o escritório para conseguir manter a vida que eu estava tendo com o emprego anterior, assim, né? Então, eu fiquei 1 ano assim, até receber uma proposta de emprego similar à que eu tinha antes em outra empresa. E aí eu aceitei, e daí mudei de empresa para trabalhar num ramo, numa função parecida, assim, na mesma função, mas num ramo diferente. E em que momento que se entra a arca? Ai, é tanta história boa pra contar, né? Gosto. É muita história boa pra contar. Então, quando eu olho assim pra minha história vocacional, eu vejo que o Senhor colocou tudo ali dentro de mim aos 21 anos. Porém, eu não tinha discernimento e nem conhecimento para absorver e entender o que o Senhor colocava no meu coração. Porque, veja, eu saí dali dos 21 anos daquele retiro com muito desejo de viver a pureza, de viver a castidade, de viver a palavra, de buscar a santidade, por mais que eu não soubesse tudo o que isso comportava, né? E o Senhor foi muito terno comigo, muito paciente, eu muito medo. Renovação carismática? Nunca tinha visto assim, né? Mas graças a Deus, os meus coordenadores de grupo de jovem eram da renovação. E aí eles, além grupo, nos mostravam as belezas. Qual que era o grupo que você participava? Era o grupo do EJ1. Do EJ1. Era um grupo mensal. Mas os coordenadores eram os tios, exatamente, os tios. Eles eram da renovação carismática e foram nos mostrando os dons do Espírito. E a partir daquele momento em que como que as escamas caíram dos meus olhos, eu comecei a enxergar a dimensão da igreja, o Senhor colocou no meu coração essa sede de conhecê-lo, a sede de amá-lo, a sede de segui-lo. Então, essa sede de conhecê-lo me levou a muitos grupos. Eu era fiel ao meu grupo e eu ia em vários outros. Eu ia dar renovação, eu ia em retiro de cura e libertação, eu ia conhecer exorcista, porque eu queria conhecer tudo. Eu queria tocar nessa dimensão mística que há muito tempo, mais de 20 anos, tinha ficado escondida de mim, né? Eu acho interessante porque quando se faz a experiência que nós ficamos um pouco mais aleluiados, aí tudo que tá vendo, você tá pegando, né? Aham. Tudo tá vindo, vai ter um retiro em tal lugar, vamos, vai ter uma tarde de louvor, vamos. Isso, e é sobre isso. E foi assim que eu conheci a arca. Também. Eu não julgo, eu também fui assim. E foi assim, eu caí na arca de paraquedas, eu não sabia o que era arca, né? Mas eu sabia o quê? Que só o que a paróquia proporcionava já não era mais suficiente pra mim. Então eu ia pra fora, né? Então saiu o convite da própria coordenadora do grupo, vai ter um retiro de jovens, era o Jovem pra Valer na época, lá em 2015. Era Jovem pra Valer. A gente nem tem mais esse retiro, mas foi um retiro muito fecundo. E era em janeiro de 2015, a gente foi, vai ter um acampamento para jovem lá e tal. Eu falei, não, vamos. Eu nunca tinha participado de um retiro carismático, assim, de jovem. Gente, foi muito... De xererê, assim. E foi lindo, assim, né? Porque eu tinha muito medo da renovação carismática, porque eu sou muito racional, pensa, engenheira, sempre ciência, sempre tentei explicar Deus para mim pela ciência, eu sempre fui muito, né? Racional, técnica nesse sentido, a minha criação, também as minhas feridas, enfim, né? Me tornei racional. Parei de escutar o meu coração havia muito tempo e recomecei a escutá-lo a partir do encontro com Jesus. Então, para mim, era um processo, assim, entre o abandonar ao sobrenatural, ao se abandonar aquilo que você não está entendendo, enfim, né? E quando eu conheci a arca, meu Deus do céu, assim, eu entrei naquele lugar. E quando eu tive contato com os membros, assim, eu fiquei maravilhada, assim. Eu pensei... É isso. Meu Deus, eu me senti no céu, assim, sem mentira. Eu senti assim, gente, que lugar é esse? As pessoas estão vivendo o evangelho aqui. eu fiquei encantadíssima, assim. Eu falei, gente, esse povo largou o mundo para viver o evangelho. De verdade, isso é possível, assim. Eu fiquei muito encantada. E claro, é algo com uma identificação interior que a gente vai vivendo, no fundo, quando se aproxima do nosso carisma, né? Quando se aproxima da vontade de Deus, né? E você lembra quem dos irmãos que você encontrou que hoje
irmão seu de comunidade? Eu lembro de uma pessoa, lembro vários, né? Tinha a Silvinha, tinha a Josi, tinha a Cris. A Cris me atendeu no primeiro vocacional, né? Lembro que ela rezou muito por mim. Mas tinha também o Tarcísio. O Tarcísio foi uma pessoa muito fundamental ali no meu discernimento vocacional, porque, como eu disse, eu era muito medrosa. E o seu namorado te acompanhava nessa época? Ou Nossa, não? muito mais pra frente que eu, porque a medrosa do grupo era eu mesmo. Tinha Eu, que ter né? a faixa, né? A gente fez uma amizade muito bonita ali dentro do JU, e não fui só eu que senti, não era só eu que estava Eu tava com sentindo essa inquietação, esse chamado, e a gente não tinha também, né? É legal falar aqui que a gente não tinha certeza que estava sentindo o chamado. Nossa, hoje eu olho para trás, claro, que óbvio, né, o que estava acontecendo. Mas para nós que não conhecíamos esse caminho, que estávamos trilhando ele pela primeira vez, a gente ficava, mas será que o Senhor está nos chamando? Não pode ser. Não pode ser. Não, se for mesmo, o chamado vai ser maior que tudo. E a gente cozinhava a vocação, né? E por medo e por também a assimilação de tudo isso, o discernimento de tudo isso leva um tempo no nosso interior, né? E decisões importantes precisam ser gestadas com tempo dentro de nós. Então, nós estávamos vivendo tudo aquilo com intensidade, mas também dando um passo de cada vez, assim, né? Então, ele estava comigo. E o Tarcísio foi uma das pessoas assim, nossa, o Tarcísio até hoje, né? Ele é muito estudioso, ele é professor hoje, então ele tinha essa. E eu me encantei muito, jovenzinho, magrelinho, humilde, simples e com um conhecimento enorme da palavra de Deus, assim, aquilo, nossa, ardia o meu coração. E aí, tanto que daí a gente foi convidado para fazer o vocacional e eu não aceitei fazer. Nossa, rebelde. Não, eu tinha medo mesmo. Não, o senhor não tá entendendo que eu tinha medo. Eu tinha muito. Eu acho que não. Nem medo, eu acho que eu não tinha nem capacidade em mim pra absorver tudo aquilo que eu tava vivendo, sabe? Mas é bom falar sobre isso, porque tem muitos que têm o desejo, a curiosidade, mas não dão por medo. Isso. Não, e isso eu falo pra você que nos escuta. Meu Deus do céu, não, eu falava pra mim mesma, assim, na época, quando eu lembro dos meus medos, eu falo assim, ó, Stacy, se tu quiser sair da igreja, tu vai encontrar qualquer outro motivo, mas que não seja o medo que vai te parar. Eu falava isso pra mim, eu falei, não vai ser o medo que vai te tirar da igreja, porque pra mim, não tinha, era avançar, era superar o medo, era enfrentar aquilo, ou era, sabe, parece que não tinha outro caminho. Eu precisava ir com o medo que eu tinha pra frente. Então eu não conseguia me gestar fora daquilo ali. Parece que pra mim era ou largar tudo ou caminhar, né? Ou vai ou racha, né? E eu sou muito intensa, eu não consigo estar pela metade nas coisas, né? Eu tenho interesse quando eu tô nas coisas. Então aquilo mexia comigo, né? E quando eu dei o não no meu vocacional, também penso, eu tava no meu último ano da faculdade. Então, assim, muitas coisas estavam acontecendo. O Ricardo, que é o meu ex-namorado, ele também fazia engenharia elétrica. Então, nós dois estávamos, assim, ele também tinha um bom trabalho. Então, a gente tinha um ritmo de vida, de servir na igreja, tudo muito intenso. Então, para nós abraçarmos um discernimento vocacional, eu não me via com capacidade, me via com medo. E, era muita coisa acontecendo junta, né? Era muita coisa pra mim, porque eu era uma neoconvertida. Eu não tinha tempo de caminhada, assim, né? Então, eu tinha ali, fiz minha experiência com 21, 2023 eu tava lá dentro da arca, né? Conhecendo. Então, pra mim, tava muito rápido, né? Mas eu nem julgo, assim. Porque eu digo pela minha história. Porque eu conheci Jesus, inclusive nesse final de semana, 8, 9 e 10 de junho, foi a minha experiência de efusão. Ah, que legal. Há 13 anos atrás. Foi Pentecostes também. No caso, começou em uma quinta-feira de Corpus Christi. Ah. Foi na quinta, mas daí o retiro foi sexta, sábado e domingo. Que era um retiro chamado Metanoia. Ah, que legal. Era promovido pela Renovação. Mas isso foi em 2012. 2013 eu fiz o discernimento. 2014 eu já estava no seminário. Então, quando você fala da rapidez, do entender, do ser neoconvertido,
Eu tinha uma vivência de igreja, eu nasci na igreja católica, mas eu fiquei um tempo desviado, que eu não participava, enfim. Mas também, as minhas coisas foi um pouco rápido. Legal. E é bom, eu acho que isso também é não deixar a graça passar, né? A gente também tem que ficar, né? Santo Agostinho diz, né? Eu tenho medo da graça que passa e a gente não tá atento pra, né, pra beber dessa graça, né? Então, de fato, a gente não queria deixar a graça passar, mas ao mesmo tempo a gente não conseguia, eu não tava conseguindo assimilar, tanto que a Cris me atendeu no vocacional, gente, foi uma humilhação, assim. O senhor não tem noção, só Jesus pra ter esperança em mim mesmo, gente, não tem cabimento. E ela rezou por mim e tal, né, me conduziu, e aí, Stacy, vamos continuar o processo vocacional. E, gente, eu comecei a chorar. Falei, não, eu só quero ir pra casa ter uma vida normal. Gente, comecei a chorar dela. Não, calma, tá tudo bem, você pode ir pra casa. Gente, falei, cara, que humilhação, assim, que vergonha. Você já conversou com ela sobre esse Não, período? eu acho que não, nem sei se ela lembra, porque, sei lá, eu acho que é forte pra mim, né? Não sei se foi pra ela, mas pra mim foi forte, né? Não, talvez ela tenha ficado ali assustada que vai embora. Um dia eu vou conversar com ela sobre isso, ver se ela lembra. E aí, eu fui pra casa mesmo, né? Fui pra casa mesmo. Mas o vocacional, o chamado de Deus, ele não foi embora, né? Graças a Deus, a graça não passou. E essa inquietação continuou, né, no meu coração, né? Eu lembro que, gente, teve um episódio, eu nem sei quanto tempo, eu falo demais, né, Padre? Mas eu nem sei quanto, a Arca foi pra Jaraguá fazer uma semana missionária. E aí, eu já tinha conhecido a Arca e tal, e a minha mãe acolheu uma missionária da Arca lá em casa. Nem falou comigo. A minha mãe nunca tinha feito isso. Nada. Falei, gente, acolheu uma missionária da Arca aqui em casa. Ela nem conhece. Eu nem ia participar da semana missionária. Não conhecia. Eu era a mãe da Gisélia, dona Erodi. A gente fala disso até hoje, assim, porque daí eu dei o meu quarto pra ela, ela dormiu na minha cama e tal, a gente conversa sobre isso. Mas eu nem estava participando da semana missionária, porque de fato eu tinha uma rotina de trabalho, de estudo bastante intensa, não tinha como eu participar. Mas aí chegou já no final daquela semana, eu falei, meu Deus, pelo menos numa missa eu preciso ir pra senhorinha me ver lá na igreja, né? E aí, eu fui, e olha que eu já tava mais convertida nessa época. E aí eu lembro que eu fui sozinha, peguei e fui na paróquia ali de casa. E aí sentei mais próxima, assim, dos missionários pra ela me ver, né, que eu tava na missa de encerramento já da missão, pensa. E aí eu lembro que daí o diácono Elias estava na época, e daí tava ele e o padre conversando sobre a pesca, né, a pesca de homens, assim, né, era mês vocacional, era agosto já. E aí, e aí o diácono Elias começou a apresentar o corpo de missionários. Ah, essa daqui é a Josi coordenando a missão, esses aqui são os missionários, tal, eles levantavam e tal. E de repente ele olhou pra mim. Olha. E daí ele olhou pra mim e não sabia o meu nome. Aí alguém soprou pra ele meu nome, que tinha gente que já me conhecia. Ah, Stacy! Stacy! Fica de pé! Fiquei de pé. E vermelha. Óbvio, todas as cores possíveis, né? Fiquei de pé e aí ele me apresentou como missionária da Arca, dizendo que eu ia dar ano missionário e não sei o que lá. Cara, daí na hora que ele falou isso, eu sentei. Sentei, porque não era eu. Falei, cara, ele me confundiu com a minha amiga que tá lá na Arca fazendo vocacional. E daí ele, não, fica em pé de novo. Olha, vira pra Assembleia te olhar. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E eu... Não, fui sozinha. E aí eu, obediente, o que eu ia dizer, né? Não ia discutir ali, né? Sorriso amarelo. Sorrisão de cara de tacho. E aí... Péssimo, assim. Olhei assim... Virei e sentei. Queria ser um avestruz. Gente, a cabeça mais total, assim. Sumir. Mas veja, era uma missa vocacional. E naquela missa... Eu lembrei que no ofertório da missa eu coloquei pro Senhor me dar um sinal da minha vocação. Nossa, ele te deu o sinal. E na primeira vez que eu levantei, eu não lembrei que eu pedi isso. Mas na segunda vez que eu levantei, eu lembrei. Pedi e recebereis. E aí eu nunca mais pedi sinal nenhum pro Senhor.
Desde aquele dia. E aí, no final, o pessoal da Arca veio conversar comigo, naquela coisa, né? Mas eu já conhecia a comunidade, mas não me sentia preparada para ela, né? Aquela coisa, assim, parecia que o Senhor tava me apresentando o céu e eu não tava preparada para entrar nele. Isso me incomodava mesmo. Mas aí ali, teve esse episódio, como que foi? Como você se sentiu depois? Depois eu cheguei em casa, assim, refleti Chorei. e confesso que chorei. Chorei porque me tocou, né? Me tocou porque eu tinha pedido um sinal, me tocou porque eu senti uma inquietação no meu coração, eu senti que algo acontecia dentro de mim, mas que eu tinha muito medo realmente de abraçar, de dar passos. Quando a gente tá num discernimento vocacional, é tudo muito escuro, as coisas não são claras para nós, quando a gente tá trilhando esse caminho, né? Mas assim, segui a vida. Mas aí no outro ano eu voltei e eu e o Ricardo, não, agora nós vamos fazer o vocacional. E aí foi o vocacional das nossas vidas, assim. E isso foi em que ano? E aí foi em 2016. Foi no ano seguinte. Daí no ano seguinte a gente entrou e fez o vocacional das nossas vidas, que mudou totalmente o curso da nossa história. E aí como que foi depois desse período de um ano? O Ricardo também sentiu uma inquietação. A gente conversava muito sobre vocação, a gente tinha... o namoro santo, ele purifica muito a relação, né? E a gente tinha uma relação de muita transparência, de muita amizade, assim. Então, eu sentia um chamado, porém eu namorava, né? Eu até tinha falado pro Ricardo, Ricardo, se a gente viver a continência depois do matrimônio, eu tinha essas coisas na minha cabeça, mas ele não tinha. Então, não fechava, né? Mas eu sentia de viver a pureza. Desde os 21 anos eu sentia de viver a pureza. Eu tava namorando porque era um namoro santo, era bom estar com ele, nós nos amávamos, mas tinha um grande ponto de interrogação pra mim, como seria após o matrimônio, porque parece que não era isso que eu precisava viver. Mas quando eu partilhava com ele sobre terminar, nossa, a gente já caía na choradeira. Então, quando nós começamos o vocacional, o meu propósito com o Senhor foi o seguinte, para ele me ensinar a amar o Ricardo. Verdadeiramente, porque eu ia me entregar para aquele rapaz. E eu falei pro Senhor, eu vou fazer o vocacional e eu não vou terminar com ele. Se não é isso, o Senhor deu o seu jeito. E aí nós fizemos o vocacional. E aí eu lembro que no retiro do meio do ano, era em julho, era um retiro vocacional, porque nós temos encontros mensais e retiros, às vezes, ao longo do ano, e era um retiro, assim. E nesse retiro nós estávamos na capela central da comunidade e o Ricardo chorava demais, assim. E aí quando nós saímos, ele disse que tinha que conversar comigo e gostaria, né, que eu fosse a primeira pessoa que ele ia dizer o que ele tinha para dizer. E aí a gente foi naquele memorial da Isolina ali, Sim. Não tem hoje, e a gente sentou ali. E daí ele disse, eu recebi a confirmação da minha vocação hoje, pedi confirmação para o Senhor, ele confirmou na palavra, e é para o sacerdócio. Ai, que lindo. Até me arrepio. E você recebeu como? Assim, você sabe que vai morrer, não sabe quando, né? Tipo assim. Não, eu acho que eu absorvi bem, né? No fundo, eu rezava por ele também, né? Mas é dolorido, né? A gente não sabia, na verdade, o que fazer com aquela informação ainda. A gente não terminou ali. Ele tava terminando comigo, óbvio que tava. Mas a gente... Tá, e agora? Mas e agora? Mas Não. você não sentia vontade de entrar pra arca? Ou você já tinha o desejo? Eu me identificava com as celibatárias da arca. Mas parece que o meu processo estava tão amarrado no dele que a gente sonhava assim, vamos dar um ano de missão, a gente estava aberto às possibilidades daquilo que o Senhor ia nos falar, a gente estava muito aberto realmente, assim. Mas quando o Senhor disse aquilo para ele, e ele, com toda a convicção do coração dele, me contou, a gente não sabia também o que fazer, né? E a gente juntos falou assim, não, então tá, então vamos continuar junto até final do ano, e no final do ano cada um vai para um lado, né? Então, esse foi o discernimento na hora que a gente fez, né? Mais fácil e menos dolorido para todo mundo, né? E aí, rezando, veja, em um mês nós íamos pregar juntos um retiro do EJU, né? E ali a gente teria que testemunhar o que Deus estava fazendo nas nossas vidas. E eu falei, meu Deus do céu, o que é que a gente vai falar? E aí a gente rezou sobre tudo aquilo que Deus estava fazendo nas nossas vidas. E o Senhor colocava tanto no meu coração quanto no dele. Comprometam-se com a vocação que eu vos dei.
comprometam-se com a vocação que eu revelei a cada um de vocês. E ali é a certeza do nosso coração, assim, né? Aí, nesse retiro do EJU, né, foi ali que a gente pregou juntos pela última vez, e aí a gente foi para um lugar de intercessão, onde o Santíssimo estava exposto, e ali nós nos ajoelhamos, tiramos a nossa aliança de compromisso e depositamos aos pés de Jesus. Ai, que lindo. E ali a gente chorou, né? Choramos, e a gente não tinha o que falar pro outro. Tava tudo ali diante de Deus, né? Então foi muito forte, assim, para nós, né? E aí sim, daí a partir dali foi cada um seguir o seu caminho vocacional, E né? vocês têm contato? Sim, nós somos grandes amigos, assim, amigos espirituais, né? Um reza muito pela vocação do outro. Ele vem pro meu celibato, né? Ele vem lá de São Paulo, ele tá fazendo teologia agora lá em Taubaté. Já é frater, né? Tá fazendo um caminho muito bonito. Todo ano ele vem me visitar nas férias, vem na Arca, a gente passa um dia Legal. juntos, conversa, coloca o papo em dia. Não, é muito saudável, né? Quando eu vou de férias, eu visito a mãe dele, a gente se conversa, se fala, né? A família dele continua sendo a minha família, assim. São laços que o Senhor purificou e que ele permitiu que se mantivessem, assim, né? E você entrou então na Arca em 2017. Isso, aí eu entrei em 2017 já com o desejo de celibato, porque daí quando a gente se comprometeu com aquilo, o Senhor já me dava uma passagem celibatária, né? O Senhor, aquele dia que o Ricardo me falou que ele ia ser sacerdote, naquele dia minha acompanhadora rezou por mim e me deu Isaías 54. Teu esposo é o teu criador. Só que eu não li essa parte quando ela me deu. Eu li o início, amplia o espaço da tua tenda. E aí eu entendi que não era pra mim parar naquilo, mas que era pra mim continuar, que o plano de Deus também era pra mim. Não, amplia que agora o Senhor vai fazer na tua vida. E aí eu fui rezar com aquela palavra e vi que era uma palavra muito celibatária, que me confirmava. Então, desde 2017 que eu tenho que eu discerni que era o celibato o meu estado de vida. Talvez você que esteja nos assistindo, você esteja se perguntando, mas julho, né, mês dos namorados, nós estamos fazendo esse... Amanhã, né? Cada encontro de um modo especial em torno da questão da vocação matrimonial, mas a Stacy, ela tem uma vocação, um chamado, que é ser esposa de Jesus. Então, nada melhor. Em que momento, assim, não, é o celibato, que você chegou nessa maturidade? Porque é um caminho que se constrói dentro da comunidade. É um caminho. É um caminho, né? Essa vivência da pureza que eu recebi lá aos 21 anos, eu fui entender no meu vocacional, né? Porque daí eu entendi a vocação celibatária, porque no mundo você não escuta falar de celibato e dessas coisas, então nunca tinha ouvido falar. Então a minha identificação interior no vocacional, ela foi consonante dentro de mim, assim, né? Então eu entrei na comunidade já querendo o celibato. Mas claro, quando a gente não entra já definindo o estado de vida, né? Então, me abri, me abri, né? Não cheguei a fazer, né? Não cheguei a namorar, mas tive sentimentos, me apaixonei, tudo isso, né? Mas mesmo acontecendo tudo isso dentro de mim, a convicção interior de que eu era dele nunca se abalou, né? Então, mesmo sentindo a minha carne gemer, mesmo me apaixonando, mesmo gostando, mesmo tendo sentimentos, a convicção interior de que eu era dele sempre foi maior, né? Então, sempre eu me decidi por ele, mesmo nos tropeços do caminho, assim, né? Então, sempre me decidi por ele. Então, eu sempre fui muito convicta do celibato desde quando eu entrei, assim, né? Então, esses 8 anos de comunidade, eu sempre fui celibatária dentro da comunidade. E como que está? Porque vai ser nesses próximos dias, dia 28 de junho, que vai ser a sua celebração, o seu casamento com Nosso Senhor. Como que tá o seu coração, os preparativos? Nós falávamos anteriormente de começarmos que o vestido já tá pronto, ela precisa buscar, a decoração, as flores, os detalhes, tá fechando, mas como que está a sua preparação espiritual? A gente fiz um retiro mês passado de 7 dias, né, para me preparar, né? Não sei se tem preparação suficiente, né, para isso que a gente abraça dentro daquilo que é nossa indignidade. Acho que
quando a gente faz uma preparação para pensar nessa realidade de ser esposa do Verbo, acho que a gente só toca mais ainda na nossa indignidade, na nossa incapacidade de abraçar uma realidade como essa, assim, né? Mas a certeza que não tá em mim, né? Tá nele, né? Tá na vontade dele, tá num querer dele em mim. E é um constante abandonar-se com humildade na vontade dele, assim, né? Pra mim, é continuar trabalhando as durezas do meu coração na docilidade de que ele vai me conduzir para aquilo que é o melhor, assim, né? Então, essa preparação me ajudou muito, assim, no sentido de ter uma nova consciência de vida interior, assim. Eu acredito que eu recebi essa graça nesse retiro de celibato, porque ser esposa do Verbo é abraçar um mistério, né? É abraçar um mistério e ser sustentada por ele, né? No celibato não tem o toque físico, não tem a carne, eu não vou saber se o meu esposo tá gostando do tempero da minha comida, sabe? É diferente. Ser esposa do Verbo passa pela minha fidelidade da minha vida, passa por ser fiel àquilo que ele me chamou a viver no carisma Arca da Aliança, porque muito eternamente ele me conduziu a isso. Talvez alguns que estejam nos assistindo, eles não saibam o que é o celibato. Você poderia explicar um pouco? Ah, é verdade, gente. Tá tão natural aqui, né? Claro que sim, né? Claro que sim, né? O celibato é quando você consagra, né? A sua alma, o seu coração, mas também todo o seu corpo a Deus, né? Então, agora, as minhas escolhas são dele, o meu corpo é dele, os meus sentimentos são para ele, né? Então, o celibato é como o meu casamento com Jesus, né? Quando eu falo assim pros meus parentes, pros meus amigos que eu tô convidando para vir, eu falo assim, gente, é o meu casamento com ele, né? O meu casamento com Jesus, né? O padre falava da preparação, é uma preparação semelhante, não é igual, ela é diferente, mas é semelhante, né? No sentido que eu vou entrar com um vestido especial, que eu vou receber a minha insígnia, a minha aliança de compromisso, minha aliança esponsal com ele, que eu vou professar o meu sim eternamente a ele, então é o meu celibato, né? Apesar que civilmente, o que muda? Não muda nada, né? Civilmente eu continuo solteira, civilmente, né, para a sociedade eu não tenho nada com ninguém, mas é o casamento da alma, né? Então toca muito a nossa vida interior, né? Agora, o meu tudo é ele, né? A minha vida é dele e para ele, né? Então, é viver inteiramente esposa do Verbo. E nesse sentido, a castidade é um convite que a igreja ela faz para todos nós, inclusive para aqueles que vivem um matrimônio. Mas o celibato, ela é reservada para aqueles que querem uma doação, uma vida total mais próxima a Cristo, assim como um padre que faz a consagração. A Stacy irá viver isso, está nesse processo desse seu casamento, dessa sua entrega, e de viver entregue para a obra, para Cristo e pela igreja, entregando a sua juventude, a sua vida, para que Cristo ele se torne conhecido por meio dela, por meio daquela que é a relação que ela está hoje vivendo com Jesus. E eu acredito, Stacy, que muitos são chamados também a essa experiência do celibato, a viver essa experiência esponsal com o Senhor. Contudo, às vezes, como não tem certo interiormente, não tem um discernimento, acaba se relacionando, se casando, e tem às vezes casamentos que eles não são tão felizes. Acredito que assim como eu, você já deve ter ouvido em diversos momentos assim, de tanto homens quanto mulheres que são pais, enfim, tem casamento, mas que eles falavam, meu sonho era ser padre, meu sonho era ser freira. Mas dentro, né, dessa sua opção tem a vida missionária. Como que é? Fale um pouquinho ali do carisma da Arca, das missões, dos perrengues. Não, os perrengues que eu achei que eu não ia nem dar conta, né, padre? Porque a Arca tem 3 pilares, né? A vida de oração, a vida fraterna e a vida de missão.
Então, Imagina se ela não conta se ela trabalhava de manhã, de tarde, de madrugada. não, Trabalhava, mas estudava, olha o meu desespero. Eu pensava, quando eu entrei no meu ano missionário, eu pensei assim, gente, vida de oração eu vou ter que aprender. Já sabia que eu ia ter que aprender, iniciei uma vida de oração, tinha vida de oração fora, mas estava crescendo. Pensei, não, isso aqui vai ser bom, crescer nesse sentido. A vida de missão, eu nunca tinha feito missão no sentido, assim, de levar a palavra para as pessoas. Eu já tinha pregado um pouco, mas, assim, não pregava a palavra. A gente dava mais testemunho de vida, testemunho de namoro, testemunho... Então, assim, a Arca tinha uma coisa muito de missão. Eu falava, mas missão, acho que eu não vou me identificar com isso aqui. E daí a fraternidade, falei, mas a fraternidade, pior ainda, porque eu sou filha única. Como é que eu vou dividir uma casa com um monte de gente que eu não conheço? E eu achei que ia dar um mês e que eu ia pular fora. E veja o que é a vontade de Deus dentro de nós, né? Aquilo que Deus coloca. Para mim foi uma descoberta muito grande de perceber que eu tinha nascido para a fraternidade, nascido para a missão, nascido para a vida de oração, né? Eu me descobri demais nos 3 pilares, né? Nas 3 dimensões da comunidade. E as 3 me realizam profundamente, assim. Então, hoje eu sou muito missionária, né? Eu amo a missão, né? Já trabalhei no projeto missionário da comunidade, já viajei bastante levando a palavra, organizando, coordenando missões. O meu celibato respinga nisso, porque, como o padre disse, eu tenho disponibilidade para isso. Então, eu amo isso na minha vida, eu amo estar disponível. O padre me chamou aqui para gravar um podcast, peguei o carro e vim. Eu amo essa disponibilidade de poder sair. Super Lex Bora, né? É a minha praia. Eu amo a missão e eu amo a fraternidade também, né? Me descobri da fraternidade com uma maneira que eu nunca imaginava, assim, né? Porque eu não tive irmãos, não tive sobrinhos, não tive... Né, ali depois dos 13 anos era eu e a minha mãe. Eu tive uma vida muito solitária, né? Eu quase desenvolvi uma solidão existencial na minha história, porque eu vivi muito a solidão, eu me virei muito sozinha, né? E hoje, meu Deus, hoje contemplar a fraternidade na minha vida é cura para o meu coração, né? É realização demais para o meu coração. Então, tem muitas coisas que a gente tem medo por não conhecer, né? Eu disse para muitos jovens já isso, assim, falei, gente, eu achava que eu era feliz, até perceber como era ser mais feliz. Hoje eu sou muito mais feliz e hoje eu olho para minha história e vejo que eu não era tão feliz assim, que as coisas que eu vivia não eram tão boas assim, que hoje o que eu vivo, hoje o bom é o que eu vivo hoje, né? Então eu me realizo, eu sou suspeita a falar, porque eu sou muito encontrada na minha vocação e eu acredito sim que a vocação é o nosso maior tesouro e a pessoa que se encontra com a sua vocação é realmente feliz. Stacy, nós já estamos terminando, mas eu quero fazer com você um jogo rápido. Bora! Eu digo uma palavra e você responde com outra ou com uma frase, enfim. Igreja. Amor. Família. Doação. Sucesso. Jesus Cristo. Fracasso. Fracasso. Pecado. Coragem. Coração. Celibato. Realização. Arca da Aliança. Meu grande tesouro. Se pudesse conversar com alguém. Com meu pai. Ah, eu imaginei que você iria falar. Com meu pai. Porque ele não tá aqui, né, comigo hoje para ver, pensar que um pai que era totalmente contra uma renovação carismática, que era contra a igreja e gostaria de conversar com ele hoje. Gostaria de poder evangelizá-lo, gostaria de poder amá-lo. Seria muito bom. E eu sei que hoje ele tá vendo, né? Sei que hoje ele vê, porque as minhas indulgências, eu fiz muita indulgência já por ele, pela alma dele, né? Muitas orações, né? Ano que vem vai se fazer 20 anos que eu perdi ele, então foram muitos anos rezando pela alma dele. E eu sei que hoje ele olha por mim, é um intercessor. Que lindo. Um santo de devoção. Santo Agostinho.
Um título de Nossa Senhora. A Imaculado Coração de Maria. O céu. A meta. Santidade. Propósito. Stacy por Stacy. Stacy por Stacy. O caminho. O instrumento. Um versículo bíblico. Ou uma frase de um santo. Meu coração exulta de alegria no Senhor, que é o rema do meu celibato, que resume aquilo que eu sinto. Stacy, se você quiser deixar uma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando, sinta-se muito à vontade. Eu gosto muito de me direcionar para os jovens, porque, como o padre disse, infelizmente, quando a gente conversa com muitas pessoas vêm a nós dizendo que se arrependeram por não terem acreditado nas suas vocações, por não terem persistido, por não terem arriscado. E é sobre isso, juventude. Não tenham medo de arriscar. Não tenham medo de experimentar as coisas de Deus e por Ele. Uma vida ofertada, uma vida entregue a Deus nunca, jamais será uma vida desperdiçada, mas vai ser eternamente frutífera. Mesmo que você dê um ano para Jesus, já vai deixar rastros de eternidade na tua alma e na alma de muitos. Então não tenham medo de dizer sim ao Senhor, de arriscar, nem que for para errar, para tropeçar, para cair e para levantar de novo, porque a santidade é sobre isso. Então eu agradeço muito a sua presença, seu carinho. E a você também que nos acompanha. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais. E também, se desejares fazer indicação de temas. Mas acima de tudo, se você quer viver o seu processo de discernimento ou aquilo que Deus quer para a sua vida, pode entrar em contato direto com o Convocação, comigo, Padre Gabriel Natan, com a Stacy nas redes sociais ou com a Arca da Aliança. Mas o Senhor, Ele nos chama para que nós possamos ter vida e vida plena, em abundância. Então venha saber aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Deus te abençoe e até o próximo.